fotossíntese. O que é isso? É a conversão de energia luminosa em energia química. E a gente tem um outro pequeno grupo de seres vivos que fazem quimiossíntese, que é a conversão de energia térmica em energia química, sem precisar de luz. Né? Aí são pequenas bactérias, mais aqueles que vivem em ambientes da luz não chega. Já os consumidores são aqueles que consomem ou produtores ou outros consumidores. Então a gente tem consumidores de diferentes ordens. Né? A gente tem consumidores que se alimentam de plantas, a gente tem consumidores que se alimentam de outros animais e consumidores de diferentes ordens. Né? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor de topo de cadeia, a gente vai ver isso. E a gente tem os decompositores. Bom, os consumidores basicamente são os animais e protozoários. Os decompositores têm um papel muito importante na natureza, porque os decompositores é que fazem a matéria voltar para o ambiente e permitem que essa matéria siga. Então, quem são os decompositores? Fungos, bactérias, basicamente. Então, quando a gente morre, esses decompositores é que transformam a minha matéria, ou degradam a minha matéria e deixam essa matéria disponível na natureza de novo. Né? Em maior velocidade ou em menor velocidade. Claro que alguns elementos químicos ou mecânicos degradam mais rápido do que mais lentamente. Um esqueleto, por exemplo, pode durar séculos. Né? Ou até milênios, né? Os fósseis aí. Mas a maior parte do meu corpo é degradada e retorna à natureza rapidamente, graças a esses decompositores. Então, o ambiente depende desse macrosistema, ele depende basicamente desses três componentes, né? Para se manter. Então, os sistemas ecológicos, eles funcionam de acordo com as leis da termodinâmica, né? que é da física. Então, como eu falei, biologia, física e química estão conectados, é isso que a ecologia tenta entender. Né? A relação desses organismos depende, então, das leis da termodinâmica. E quais são essas leis? Vamos tentar lembrar aqui. A primeira lei diz que existe um decréscimo de energia em cada estágio de produção. Então, olha só, eu preciso ter uma grande quantidade de produtores para sustentar, em média, 10 vezes menos a biomassa de herbívoros. Herbívoros são quem come plantas. Né? E eu preciso de 10 vezes mais herbívoros para sustentar a biomassa de quem se alimenta deles, que são os consumidores secundários, por exemplo. E mais ainda dos topos de cadeia. Ou seja, para eu sustentar 1 quilo de um animal topo de cadeia, uma onça, por exemplo, eu preciso de 1000 quilos de plantas disponíveis. Isso em média. Né? Por isso é que a capacidade de suporte dos ecossistemas define o tamanho da população. Eu estava dizendo para vocês, se eu reduzo o tamanho de produtores, eu vou reduzir a quantidade de consumidores que esse ambiente é capaz de suportar. Né? Por isso que um ambiente, muitas vezes, é controlado pela quantidade de produtores disponíveis, ou quantidade de matéria produzida naquele ambiente. Né? Alguns ambientes da Terra têm uma grande capacidade de produção, ou seja, de conversão de energia luminosa e energia química. Por isso, sustentam uma rica diversidade biológica, com muitos consumidores de diferentes ordens. É o caso de florestas tropicais, de estuários, como o que eu estudo lá no Paraná, e de recifes de corais, por exemplo. Tá? Então, isso aqui a gente chama de pirâmide trófica, ou pirâmide, né? O termo mais vulgar, pirâmide alimentar, que a gente vai estudar depois como isso
do organismo. Então, é muito importante a gente ter essa concepção de que na ecologia nós precisamos entender aspectos biológicos, físicos e químicos. Isso nos interessa. E é isso que difere a ecologia, por exemplo, da zoologia clássica, da botânica clássica, né? Onde se olha apenas para os seres vivos, ou para os animais, ou para as plantas, mas a ecologia ela vai além. Então, se eu quero entender, por exemplo, quanto de espécies ou a abundância de cada espécie que o ambiente pode suportar, isso depende de características físico-químicas desse ambiente. Certo? Bom, então, e como a gente faz isso? Né? Como a gente estuda todas essas inter-relações ou essas interações na natureza? Como a gente estuda a ecologia? Bom, a gente pode estudar a ecologia indo para o campo, né? Fazendo pesquisas em campo, coletando informações. A gente pode estudar a ecologia reproduzindo, ou tentando reproduzir a natureza em ambientes controlados, como laboratórios, né? Ambientes controlados pela ação humana, que aliás a gente pode ter uma integração forte, né? Eu não posso, por exemplo, lá na floresta ou lá no mar, controlar a temperatura, fazer chover ou parar de chover, não tem jeito. Mas no laboratório eu posso fazer isso. Né? No laboratório eu posso determinar a temperatura, eu posso aumentar, diminuir, eu posso aumentar a umidade, diminuir a umidade. Só que em laboratório, a gente sempre vai ter um recorte do que acontece na natureza. Você nunca vai conseguir reproduzir tudo. Por isso, o ideal é que a gente some as duas coisas. Né? Estude tanto em ambientes naturais, ou vá para o campo, e também faça simulações no laboratório. Outra questão, a gente pode estudar organismos vivos ou organismos mortos. Né? Seres mortos têm uma história muito grande para contar. Ainda mais hoje com a tecnologia que a gente tem. Né? Então, nós podemos estudar, por exemplo, ou descobrir o quanto um animal come, ou o que ele come, estudando, por exemplo, apenas fezes desse animal, ou restos desse animal. Às vezes a própria casa dentária diz alguma coisa sobre isso. Por isso que a gente, às vezes, né, quando vocês veem aí um documentário de espécies distintas, né, que fala lá o que o bicho comia, quanto ele comia, isso é possível estudando o esqueleto desses bichos. A tecnologia hoje nos permite isso. Então, a ecologia tem essa amplitude de possibilidades. É claro que hoje a tecnologia, isso tem sido até assunto de debate mais acalorado, né? Porque hoje a tecnologia nos afasta um pouco do trabalho de campo, mas nos permite grandes avanços em termos de informação. Estava falando que essa semana publicaram, por exemplo, um estudo sobre onças na Amazônia. Como é que os caras chegaram à conclusão de quantas onças tem na Amazônia? Usando armadilhas fotográficas. Né? Então, eles vão para o campo apenas para instalar e para retirar essas armadilhas. Não precisam ficar lá procurando as onças, que é muito difícil. Né? Então, a tecnologia dá para a gente essa possibilidade, mas nos afasta da realidade do campo também. Que é claro, não é fácil, né? A gente vai ver isso mais à frente. O trabalho de campo é muito. Muita gente acha que é bom fazer, mas nos expõe a uma série de perigos, a uma série de condições desconfortáveis. E como ciência, a gente sempre adota o método científico para fazer as nossas análises. Né? O método científico está na base do conhecimento científico. E ele é uma receita que precisa ser seguida à risca, né? Seguida ali em detalhes. Então,
para a ciência, sempre as ideias devem ser pensadas antes e aceitas depois. É o que a gente chama de ver para crer, né? Quer dizer, aqui está claramente a separação de ciência e religião, né? Na religião você pode crer simplesmente, né? A sua fé, a outra é sua, o problema de cada um. E você pode crer, e isso pode até te gerar observações. É muito comum a gente ver a ideia dos milagres, né? A pessoa tem tanta fé que acaba dizendo que aquilo acontecer de alguma forma. Em ciência, você não pode acreditar. Né? Em ciência, a gente tem que provar tudo aquilo que a gente está falando. Né? Então, não basta eu achar que algo é assim, né? Ou achar que algo funciona dessa maneira. Não. Eu tenho que provar como é algo ou como isso funciona. Então, para eu provar, a gente segue uma sequência de etapas importantes, né? Que começa com as observações. Então, eu vou essas observações significam coleta de dados ou alguma coisa que chama atenção, ou seja, uma pergunta. A gente sempre começa qualquer trabalho científico com uma pergunta, né? A partir dessa pergunta, que foi gerada por uma observação sua, por exemplo, uma das perguntas que o cara respondeu no Paraná é o seguinte: os guarás, aquelas árvores vermelhas lá, que ficaram extintas por 40 anos, quando elas voltam, elas estão impactando o ecossistema, estão alterando os padrões de distribuição geográfica e temporal das outras espécies? Bom, essa é a pergunta que eu quero responder, que veio a partir da observação de que os guarás estão voltando. Bom, é uma observação, levantei uma pergunta. A partir dessa pergunta, eu estabeleço uma hipótese. Hipótese é o que eu acho que pode ocorrer com essa volta. Bom, aqui tudo bem, você pode achar. Eu acho que sim, que os guarás vão influenciar os padrões de distribuição das outras espécies. Agora, isso não é ciência ainda. Né? A ciência começa aqui. Eu preciso provar se essa minha hipótese está correta ou não. Aí, eu posso estabelecer um experimento em laboratório ou ir para o campo fazer coleta de observações. Eu faço ir para o campo. Né? Bom, a partir desse experimento, dessas observações em campo, né, eu faço, isso pode, depois, né, da metodologia, eu estabeleço uma metodologia para testar essa hipótese, né, e a partir da metodologia que eu faço, esses experimentos ou observações podem confirmar a minha hipótese ou podem rejeitar a minha hipótese. Se rejeitar a minha hipótese, eu tenho dois caminhos. Ou eu paro por aqui, não quero mais ver isso, ou eu modifico a hipótese e testo ela de novo. Tá? Agora, mesmo que as minhas observações, os experimentos, confirmem a minha hipótese, não basta eu fazer isso uma vez. Eu preciso de repetir isso o máximo de vezes possível para eu ter um resultado positivo. Eu estou estudando esse ambiente no Paraná há 12 anos. Por que eu faço isso? Porque não adianta eu ir lá um ano e fazer as observações e achar que eu cheguei a alguma conclusão. Tá? Eu preciso, quanto mais vezes eu for, quanto mais informações eu coletar, mais certeza eu vou ter de como aquilo está funcionando. Né? Até porque um ano pode ter uma influência qualquer, porque sofreu uma alteração no ambiente do nada. Né? Então, isso é uma fórmula que a gente usa em ciência, em qualquer ciência, não só na ecologia. Né? O método científico é aplicado em qualquer campo do conhecimento científico. E ele precisa ser aplicado com essa rigidez. Por isso que a gente tem lá. Começamos com uma pergunta, estabelecemos uma hipótese, desenvolvemos uma metodologia para testar essa hipótese e geramos um resultado.
esse resultado precisa ser comparado com o resultado de outros trabalhos de outras pessoas para gerar uma discussão e uma conclusão final. Então essa é uma sequência que é muito rígida e que a gente tem que seguir em qualquer trabalho científico. Tá? Bom, lembrando sempre que o estudo da natureza varia em escalas e diversidade de cor. Né? Então a evidência ecológica ela é resultado de uma variedade de outras evidências. Pode ser feito por observação direta, é o que eu faço, por exemplo, no meu trabalho de observação direta. Eu vou para o campo, procuro os animais, conto eles, identifico, ploto lá o local onde eles estão. A gente pode ter experimentos de manipulação em campo, então pode ser feito, né? Tem trabalhos clássicos, como por exemplo estudar o efeito da fragmentação em um determinado ambiente. Você pode ir lá e provocar a fragmentação e ver o que acontece. Podemos ter experimentos controlados em laboratório, né? Então, como eu disse, em laboratório você controla as condições. Você pode definir o que você quer que aconteça. No campo isso não vai ser possível. Né? Cada vez que eu vou para o campo, eu nunca sei o que espero. Pode chover, pode não chover, pode ter sol demais, enfim. No laboratório eu controlo isso. Né? Agora, cada vez mais a gente é dependente de modelos matemáticos e estatísticos. Né? Por quê? Porque a única forma de eu transformar essa informação biológica em algo que possa ser comprovado é aplicando modelos matemáticos e estatísticos. Isso não é uma novidade, mas cada vez mais a gente está dependente disso para que a nossa ciência não seja apenas descritiva. Se eu faço alguma coisa descritiva, eu não preciso de aplicar modelos matemáticos ou estatísticos. Mas se eu quero discutir de forma adequada os resultados, eu preciso dessa aplicação estatística e matemática. Né? Então, não existe ecologia sem matemática, por exemplo. Isso é estatística. Né? A gente tem que, isso é uma dica, se alguém aqui quiser entrar no campo da pesquisa, tem que se preocupar em aprender bem isso cada vez mais. Bom, de qualquer forma, o grande objetivo da ecologia é tentar encontrar padrões de processo. Né? E o que significa isso? O que é um padrão? É algo que se repete constantemente, é o que se repete na natureza. Né? Esse é um trabalho clássico do Hutchinson, que é uma das figuras que a gente vai estudar aí nas nossas aulas, né, em que ele traz essa perspectiva de padrões na biologia, né, ou na ecologia. Então, padrão é aquilo que se repete na natureza. Processo é o que gera esse padrão. Né? Então, a gente tenta identificar padrões na natureza, apostando que esses padrões existem, e quais são os processos que geram esse padrão. Por exemplo, será que vai chover todo mês de fevereiro e todo ano? Fevereiro e março? Bom, se sim, por que só chove em fevereiro e março e não chove em julho, por exemplo? Né? Então, a gente pode buscar essas informações. Por que determinado animal tem que ser mais abundante sempre no verão? Bom, se é isso, né? Se todo verão é mais abundante, eu descobri o padrão. Agora eu tenho que responder por que isso acontece. Aí a gente vai estudar os processos. Né? Então, o padrão é isso. Né? O padrão é aquilo que se replica com as suas observações. Para você encontrar um padrão, é óbvio, você tem que ter uma escala de observação de longo prazo. Não adianta, por exemplo, você estudar
um ano ou 2 anos e achar que tem um padrão. Não, porque na natureza as coisas são dinâmicas. Então eu posso ter uma observação no ano 1, no ano 2 eu posso ter a mesma observação, mas no ano 3 essa observação ser diferente, no 4 ser diferente, e no 5º voltar a ser como no 1 e no 2. Então, para eu estabelecer um padrão, eu preciso do máximo de observações possíveis numa escala temporal. Lembra o seguinte, toda vez que você vai para o campo coletar dados, você está tirando uma fotografia, você não está contando uma história. Então, cada vez que você vai para o campo, não importa o tipo de trabalho que você faz, ou no campo ou laboratório, né? Cada análise sua é uma fotografia. Para você contar uma história, você precisa de várias fotografias em diferentes momentos. É isso que forma o filme, né? Então, a gente só encontra um padrão com muitas observações de alguns daquilo que a gente está tentando estudar. Então, graças a esses estudos de muitos anos, da contribuição de muitos naturalistas e pesquisadores, a gente tem alguns padrões muito conhecidos na natureza e que são importantes para a conservação, para a ecologia como um todo. Por exemplo, a gente sabe que nós temos 3 grandes gradientes na natureza. O gradiente altitudinal, o gradiente latitudinal e o gradiente de profundidade. Então, nós sabemos, e isso vale para todos os grupos, que a maior riqueza de espécies, ou seja, nós temos mais espécies nas áreas tropicais e subtropicais. O número de espécies diminui com o aumento da latitude. Isso chega a um extremo de previsibilidade que a gente supõe que exista algo em torno de 50% das espécies conhecidas em menos de 15% do território do planeta. Né? Isso vale para todos os grupos. Então, a gente sempre vai ter mais espécies de formiga nas áreas tropicais e subtropicais do que nas áreas temperárias. Isso vale para aves, isso vale para anfíbios, isso vale para plantas, vale para tudo. Né? Por isso, isso é um padrão. Isso vale para tudo. Da mesma forma, a altitude. Quanto mais alto, menos espécies. Embora a gente possa ter espaços intermediários com mais espécies do que regiões inferiores. Por isso que a gente precisa estudar o filme como um todo. Né? Você pode ir para um lugar, identificar X espécies aqui embaixo, aqui no meio mais do que embaixo e lá em cima menos ainda. Mas isso são variações que também são padrões da natureza, né? Variações altitudinárias. Da mesma forma, profundidade. Quanto mais fundo, no rio, no mar, no oceano, menos espécies, quanto as condições ambientais. Então, esse é um padrão importante da natureza. O número de espécies diminui com o aumento da latitude, com o aumento da altitude e com o aumento da profundidade. Né? Um outro padrão muito conhecido na natureza é a relação que a gente chama de relação espécie-área. Então, para todos os grupos também, nós sabemos que quanto maior uma área, ela tende a ter mais espécies, a comportar mais espécies. É claro que a relação espécie-área pode ser influenciada por outros fatores, como a heterogeneidade espacial, por exemplo. Então, a gente pode ter uma área menor, com mais espécies que uma área maior, se essa área menor for mais heterogênea. Bem, mas se a gente considerar duas áreas similares, em termos de heterogeneidade, a maior vai comportar mais espécies. Então, isso é um outro padrão bem conhecido na natureza, que é fundamental, por exemplo, para a gente planejar as nossas áreas protegidas. Né?
como essas áreas devem ser em termos de tamanho, de prioridade. Então, esses padrões são importantes por quê? Porque se a gente identifica padrões, nós podemos fazer previsões, né? Dentro da complexidade da natureza. Então, por exemplo, por que a gente diz ali, no ano tal a gente pode ter X aumento de temperatura? Porque se a quantidade, por exemplo, de gás carbônico incorporada na atmosfera é a mesma ano a ano, eu consigo saber em 2100 quanto de carbono vai ter na natureza, né? Se eu considero esse padrão. Então, se a mesma quantidade de carbono é incorporada na natureza por ano, eu sei a quantidade por ano, eu sei que daqui a 10 anos eu vou ter 10 vezes ou mais a quantidade de hoje, né? Por exemplo, uma outra previsibilidade importante, né? Quando eu falo assim, em 2100, ou 2050, a população humana vai chegar a 10 milhões de pessoas. Bom, isso não é uma previsão do tipo astrologia, ou cartomante, ou para jogar tarô, nada disso. Isso é uma previsibilidade baseada num padrão. Então, se eu sei que a quantidade, que o tamanho da população aumenta X indivíduos por ano, isso está se repetindo, daqui a 10 anos eu vou ter 10x mais indivíduos do que eu tenho agora. Então, a gente consegue prever se os padrões são identificados. Por isso que identificar padrão é muito importante, né? A gente pode imaginar o cenário futuro, né? Com previsões muito coerentes. Então, por exemplo, se a temperatura do planeta aumenta 0,5 graus por ano, e a gente está hoje, sei lá, em 30 graus de temperatura média, daqui a 10 anos eu posso saber qual é a possível temperatura média do planeta, né? Consequentemente, os impactos. Por isso que identificar padrões na natureza é muito importante, né? E os processos são os mecanismos que geram esse padrão, né? Então, os padrões são resultado dos mecanismos biológicos, físicos e químicos que ocorrem na natureza, tá? As respostas ao ambiente em geral são resultados de processos adaptativos, né? Como o Darwin descreveu. Então, é aquilo que eu falei para vocês. O que gerou aquele lagarto lá, que parecia uma folha seca, são processos biológicos que foram ocorrendo ao longo de muitas gerações, de diferentes gerações, até chegar naquele modelo de camuflagem super magnífico lá. O lixo, o conceito de lixo ecológico, mais uma vez, é importante, né? Porque a capacidade adaptativa, ou que a gente chama de flexibilidade adaptativa da espécie, está geneticamente programada. Por isso que cada espécie responde a determinadas condições ambientais. E isso é um princípio muito importante biológico da natureza, pessoal. O problema não é se a temperatura está alta ou baixa. Nós vamos ter espécies que vivem em temperaturas altas e vamos ter espécies que vivem em temperaturas baixas. O que é difícil para a natureza, ou na natureza, é a gente ter espécies capazes de viver tanto em temperaturas baixas quanto em temperaturas altas, né? Ou seja, suportar variações. Por isso que a gente se preocupa tanto com as variações climáticas, porque as variações climáticas vão alterar completamente os padrões de distribuição dessas espécies, né? Os processos, então, a alteração climática vai afetar o padrão que a gente conhece, né? Então, mudaram os processos, mudam os padrões, obviamente. Agora, esses padrões de processo, então,
eles são resultados de fenômenos estocásticos. O que são fenômenos estocásticos? Significa aleatório. Coisas que ocorrem aleatoriamente na natureza, que a gente não pode controlar sempre. Né? Então, o que resulta, uma espécie é como é, porque ela passou por esses processos aleatórios ao longo de séculos. Se a evolução começasse de novo, nada era infinito e a gente estaria aqui. Né? Quer dizer, nós mamíferos, aliás, só estamos aqui porque os dinossauros se extinguiram. Se os dinossauros não tivessem extinto, existiriam mamíferos, mas completamente diferentes do que a gente conhece. Então, os fenômenos naturais são moldados ao longo do tempo por características aleatórias. Então, se uma espécie é adaptativa hoje, ela não vai ser sob novas condições. Né? Por isso que a gente tem que se preocupar com grandes modificações provocadas pela espécie humana. Né? As espécies que sobrevivem a uma temperatura média qualquer não são as mesmas que vão sobreviver em outras temperaturas médias. Né? E isso não pode ser controlado. Né? A gente não sabe, por exemplo, o que vai acontecer se a temperatura do planeta chegar a aumentar a 2 graus, 3 graus de temperatura. A gente supõe. Tanto é que o que a gente já está vivendo hoje é algo que está acima do que a gente esperava. Tá? Por quê? Porque isso pode ser controlado. A natureza é resultado dos fenômenos aleatórios. É isso que a gente chama de teoria neutra da natureza. E isso é muito mal entendido por muita gente, inclusive por professores. Né? Quando a gente fala em seleção natural, por exemplo, parece que ela é direcional. Você já deve ter ouvido coisas do tipo, como vai ser o homem no futuro? Não dá para saber. Como é que vai ser a espécie humana no futuro? Não dá para saber. Primeiro, não dá para saber nem se a gente vai ter futuro, né? Ou qual o tamanho do futuro que vai ter. Muito menos como vai ser as espécies daqui a 10, 20 anos. Isso é imprevisível. Né? Isso não tem padrão que resolva. Então, essa ideia da teoria neutra, ela é muito importante, principalmente para a gente entender mecanismos evolutivos. Né? Porque a ideia da seleção natural, ela muito considera a seleção natural como a base dos processos evolutivos, mas a seleção natural ela só pode se manter graças aos fenômenos aleatórios. Né? Porque imagina o seguinte, olha, se a natureza selecionar um animal para ser 100% eficiente na fuga de predador, ora, o predador vai morrer de fome, então a gente teria bichos aí super eficientes. Isso não acontece por quê? Porque a cada geração há fenômenos estocásticos definindo como vai ser aquela geração. Né? Sem falar que é difícil você estar adaptado a todas as condições. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Quando o meteoro cai aqui na Terra, é possível estar adaptado à queda do meteoro? Não, não é possível. Né? É uma seleção completamente estocástica. Quem morreu? Exatamente os bichos grandes, né? Os dinossauros, os grandes répteis. Os répteis pequenininhos ficaram por aí. Por quê? Porque não foram afetados por essa queda do dinossauro. Então, essas variações que ocorrem na natureza, elas não são direcionadas. A gente precisa entender que seleção natural é um fenômeno biológico, um fenômeno que pode ser visto e testado na natureza, mas ele não pode ser previsível. Então, a longo prazo, né? Não dá para dizer, então, como vai ser o processo evolutivo daqui a algumas décadas. Né? Exatamente porque a natureza depende desses fenômenos aleatórios.
E é isso que a gente chama de teoria neutra, que vale para a evolução, que vale para a geografia, que a gente vai aplicando em vários momentos. Bom, então, para finalizar, as últimas questões aqui, a ecologia, então, ela pode buscar explicações imediatas ou explicações finais. O que são explicações imediatas? São coisas que a gente está observando naquele momento, né? Então, a distribuição e mudança de uma ave, por exemplo, pode ser explicada pelas condições físicas que ela tolera, pela quantidade de alimentos que ela consome, ou pelos parasitas predadores que controlam essa temperatura. Mas eu posso querer saber, por exemplo, também, como essa ave adquiriu essa propriedade que determina a vida dela. Ou seja, se uma ave precisa comer 10 peixes por dia para sobreviver, isso é uma explicação imediata. Agora, como ela evoluiu para comer esses peixes ao longo da história, né? Isso é uma explicação final. Então, isso também não vale só para a ecologia, vale para tudo, né? Você pode ter uma explicação imediata, que é quase descritiva, e uma explicação final que explica como esse fenômeno ocorre, né? Isso para estudos de comportamento é muito importante. Então, você pode responder, por exemplo, como um bicho reage à presença do predador. É uma explicação imediata. Agora, como esse modelo de reação evoluiu, como ele aprendeu a identificar predadores, né? Isso são explicações finais. Então, as duas coisas são importantes, né? Isso depende do rigor que a gente quer ter no nosso resultado da pergunta que a gente quer responder. Né? De novo, entender que a gente pode estudar em diferentes escalas, diferentes universidades e diferente rigor. De qualquer maneira, é importante a gente entender que a ecologia, assim como também vale para qualquer ciência, enfim, estamos aqui na ecologia, né? Ela trabalha com evidências que são verdadeiramente científicas e com aplicação estatística. Ou seja, eu nunca vou ter um retrato 100% real da natureza, das condições. Nós vamos fazer algumas simulações aqui, que o Léo e a Abigail vão trabalhar com vocês. Vocês vão ver o que isso significa, entendeu? Eu nunca vou trabalhar com 100% da realidade. Eu vou trabalhar sempre com análises estatísticas, que são fundamentais para dar confiança aos nossos conclusões. Por isso que é importante o tipo de análise, a revisão dessa análise. E a ecologia, então, como todas as ciências, ela busca coisas que não são 100% verdadeiras, mas amostras que a gente pode confiar. Então, por mais experiente que a gente seja, vou dar um exemplo claro. Toda vez que eu vou lá observar os bichos na natureza, eu como. Agora, eu consigo contar 100% dos bichos de lá? Não. Eu conto aqueles que eu observo. Então, agora, é claro que se eu tenho 1000 bichos na natureza, eu vou contar uma quantidade X. Se eu tenho 10 bichos, vou contar uma quantidade muito menor. Então, eu consigo ter uma ideia do ambiente estudando parte dele, um pedacinho dele. Mas nunca em ecologia ou em qualquer ciência a gente tem uma resposta 100% verdadeira. Isso é impossível. Né? E não tem que ser assim, a ciência não trabalha com isso. Né? A ciência trabalha com aquilo que pode ser rigidamente considerado como observação confiável. E fundamental a gente fazer essa avaliação, trazendo um pouco aqui para a profissão de vocês, né? Para que a gente faça uma gestão adequada do ambiente. Quer dizer, a gestão ambiental, por que é importante que a gente mantenha essa disciplina de ecologia? Embora não necessariamente a gente está formando aqui pesquisadores, né? Está formando mais técnicos do que pesquisadores, mas é importante que vocês tenham uma noção básica de como a natureza funciona, porque sabendo como ela funciona,
a gente vai ser mais eficiente na gestão dela. Então isso é básico para que a gente possa fazer previsões, manejos e controle das nossas ações. Isso que os gestores ambientais basicamente fazem, né? E aí, e por que isso não é simples de resolver? Exatamente porque nós temos limitações ainda no campo do conhecimento. Até hoje a gente tem muitas espécies que ainda não descrevemos, então a gente não conhece, e muitas espécies a gente não sabe sequer os padrões de distribuição delas, né? Então nosso conhecimento da natureza ainda é relativamente pequeno. E isso traz limitações para perguntas básicas. Outra questão importante é que alguns grupos que são extremamente importantes são muito difíceis de serem estudados, exatamente porque a quantidade, por exemplo, de insetos no mundo é muito maior do que a de outros grupos, né? As espécies não estão distribuídas de forma homogênea e isso também dificulta o estudo e o entendimento, embora tudo seja correlacionado. O resultado disso prático é que a gente não consegue proteger e gerenciar toda a natureza. Então a gente estabelece alguns critérios, algumas escalas. Um critério clássico para a conservação da natureza, por exemplo, é investir na conservação dos chamados hotspots de biodiversidade. Essas áreas de vermelho são áreas que foram escolhidas por convenções internacionais para serem áreas prioritárias para a conservação. Não significa que as outras não sejam. Por exemplo, a Amazônia não está nessa área, né? A Amazônia não é considerada um hotspot. Por quê? Porque o conceito de hotspot define as áreas mais ameaçadas e com maior endemismo. A Amazônia, por mais pressão que ela sofra, ela ainda não é uma área muito ameaçada. Ela é ameaçada, mas ela não foi degradada ainda, graças exatamente a essa vigilância. Isso é até uma crítica, né? Será que vale a pena focar só em algumas áreas, como Cerrado e a Mata Atlântica, e os outros biomas não? Os outros biomas acabam sendo degradados? Mas isso é uma estratégia. A gente não consegue, é humanamente e financeiramente possível a gente estabelecer estratégias de conservação para todo o planeta. Por isso que a gente estabelece e a gente estuda em diferentes escalas. Bom, no final das contas, o que a gente vai procurar aqui entender é como a natureza funciona e como ela reage aos muitos impactos que a gente está causando hoje, seja de emissões de carbono por indústrias, por queimadas, como a produção de lixo e de plástico afeta ciclos biogeoquímicos, por exemplo, né? Os padrões de desmatamento, isso aqui, o efeito, por exemplo, da abertura de uma estrada numa floresta tropical, causando esse padrão que a gente chama de fio de peixe, os efeitos da caça, do desmatamento, né, das alterações climáticas, da poluição, da introdução de espécies exóticas e da extinção de espécies, são situações que nos interessam e a gente vai focar nessa sequência de disciplinas que a gente vai ter agora para tentar entender, primeiro, como a natureza funciona e depois como a gente pode estabelecer estratégias de conservação. Beleza? Tudo? Então, essa é a primeira parte dessa disciplina. Semana que vem a gente fala um pouco mais.